Oi, gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Carol. E as minhas aulas voltaram, então eu trouxe um study vlog aqui. Eu tive uma aula só ainda e o professor já passou 1 milhão de textos, vídeos, para uma prova daqui a 2 semanas. Então eu resolvi hoje dar uma estudada nisso e adiantar esse material, porque semana que vem todos os professores vão voltar da aula. Então, com certeza vão passar atividade, texto, PDF, enfim. Então eu resolvi adiantar isso logo. Gravei um study vlog a tarde inteira estudando. Deixa seu like aqui, se inscreve no meu canal, me segue lá no Instagram, que é @study.carolina, e vem cá estudar comigo. Como vocês podem ver, todo esse material foi o que ele passou para essa prova daqui a 2 semanas. Então eu já imprimi os textos, porque é muito PDF e eu gosto de ficar marcando, escrevendo em cima, fazendo anotação. E são textos bem grandes. Tem vídeos também que ele passou, inclusive um dos textos é sobre esse livro, Sapiens, é um capítulo do livro, então eu não imprimi, né? Eu li diretamente no livro, esse livro é maravilhoso, então leiam ele, por favor. E eu mostrei também um pouco como eu faço anotação na sala de aula. Eu primeiro escrevo no Drive, porque eu digito mais rápido, e depois eu passo pro caderno. E, gente, olha que caderno bonito, eu nunca tinha visto um caderno todo branco, sabe? Eu gostei muito dele. Eu comprei na Calunga, foi acho que uns R$20. E eu também comprei um outro caderninho, eu queria muito um caderno quadriculado. E aí eu comprei um desse daí e eu tô fazendo lista de tarefas, sabe? Das coisas que eu tenho que fazer por enquanto. Então, dentre os 4 textos que eu tenho pra ler, tem esse artigo científico em inglês. Olha o tamanho dessa letra, olha quanta coluna. Eu vou penar pra conseguir ler, porque apesar de eu estudar inglês, né, gente, é um artigo científico. Então, é uma linguagem, assim, um pouco mais complicada. Mas, enfim, eu comecei por um outro texto. É um texto chamado Andar do Bêbado. E, pelo que eu entendi, ele era um capítulo tirado de um livro também. Então, ele faz referência a outros capítulos e aí eu fiquei meio perdida. Mas ele é um livro que... Quer dizer, ele é um texto que começou falando sobre um aluno de psicologia que ele achava que estava sendo cobaia de estudos científicos. E ele pediu ajuda de um professor para descobrir o que estava acontecendo. Só que, ao invés de desenvolver essa história, são 14 páginas falando sobre probabilidade matemática, probabilidade condicional. E eu sou uma porta em matemática, então eu penei para entender esse texto daí. Ainda fiquei com muitas dúvidas, não entendi muito bem ele. Mas é praticamente ele falando sobre probabilidade. E aí, quando eu acabei de ler, eu fui anotando naquele caderno que eu mostrei já. Fui fazendo anotação de todos os textos que eu fui lendo pra eu lembrar, né, na hora da prova, justamente pra eu estudar. Então, eu gosto de fazer leitura ativa, eu gosto de grifar, marcar, puxar seta, escrever, anotar. E depois eu coloco no caderno, assim, o que eu fui entendendo melhor. Eu vou voltar a narrar esse vídeo em algumas partes, mas o intuito é deixar mais um Study With Me, que vocês podem estudar comigo. Vou deixar aqui uma musiquinha para vocês irem acompanhando. E abre aí teu livro, abre teu caderno, tua apostila e vem estudar comigo também. Então, enquanto eu fui lendo esse texto, eu fui vendo que tinha algumas coisas que eu queria anotar, e aí eu já peguei o caderno ali que eu tinha mostrado no começo para fazer essas anotações. Então, eu fui escrevendo qual era o nome do texto e fui fazendo as anotações embaixo, já que são vários textos e vários vídeos, para eu poder me organizar melhor. Como esse é um caderno comum, eu uso essas canetas Bics mesmo, esferográfica, porque se eu usar caneta em gel vai manchar muito do outro lado. Eu só uso para fazer o título. E eu uso essas brush pens como marcador, porque eu tenho aqueles marcadores comuns, sabe? Mas eles são neon. Eu prefiro esses tons pastéis. E aí eu gosto de usar bastante as brushes como marca-texto.
Depois que eu acabei aquele texto, eu comecei a ler o capítulo do Sapiens. Então eu fui ali ver qual era a página, né? E abri no meu próprio livro. Vocês podem ver que ele é todo marcado. Esse capítulo ele fala sobre felicidade e sobre como, apesar de tudo que o ser humano já desenvolveu, já construiu, toda a tecnologia, todas as revoluções, ele questiona se a gente é mais feliz. Se a gente é mais feliz do que os nossos ancestrais que tinham uma vida mais simples, se a gente é mais feliz do que lá quando a gente era pré-histórico, né? Então é um capítulo muito legal porque você acaba pensando, tá, a gente tem isso tudo, mas a gente tá vivendo melhor, a gente tá mais feliz, isso tá tendo um impacto positivo na nossa vida. Então, esse é um livro que eu recomendo para todo mundo ler. Eu quero muito ler os outros livros desse autor também, que é Homo Deus, e o outro é 21 lições para o século XXI. Então, se você gosta desse estilo de livro, eu recomendo muito, 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 muito. Aí eu fiz uma pausa para pegar o meu caderno, para marcar que eu tinha feito um post. E esse livro, então, eu tô usando esse caderninho para isso. Eu também tô colocando os livros que eu quero ler. Tava pensando até em fazer acho que é maratona literária que se chama, mas eu não sei como fazer isso. Mas eu vou pesquisar para eu poder dar uma adiantada aí nas minhas leituras, porque eu tô bem devagar.
Depois que eu acabei o capítulo do livro, acho que foram umas 30 páginas, mas eu já tinha algumas anotações nele, então facilitou um pouco. Eu fui ver um vídeo que era sobre o jeito Harvard de ser feliz. É um vídeo bem curtinho, de 6 minutinhos, mas eu também já tinha lido esse livro, ele é muito bom também. Então, conforme eu fui lendo, eu fui lembrando de algumas coisas do livro e fui fazendo também as anotações lá no caderno. Então, depois que eu acabei, ficou faltando ainda esses 3 vídeos e 2 PDFs. Um é de um livro também e o outro é aquele em inglês que eu falei pra vocês. Eles são bem grandes, dá pra ver aí que eles nem têm espaçamento direito, então vou demorar um pouco também pra ler. E esse aí é o temido artigo em inglês. Depois disso, eu fui descansar um pouco, porque eu tava bem cansada, então aí estão as anotações que eu fiz no caderno. Eu consegui ler 2 textos e assistir aquele vídeo do jeito Harvard de ser feliz. Então, aproveitei para descansar um pouco também, né, gente? Sexta-feira. Aproveitando que semana que vem minhas aulas vão voltar realmente. Então, fui descansar um pouco. Então, eu terminei o vídeo arrumando a minha mesa. Esses potinhos também eu comprei junto com o caderno. Eu usava aqueles metálicos ali do lado, mas já estava muito cheio de caneta. E aí eu comprei esse daí também na Calunga. Eu achei muito fofo, combinou com a minha parede. Então, o vídeo vai se encerrando por aqui, gente. Muito obrigada por ter assistido. Aproveitem para estudar junto comigo assistindo esse vídeo. Um beijo, até a próxima.